Sabe aquela notificação de trânsito que todo motorista tem um certo receio de receber? Pois é. O problema é que pouca gente entende de verdade as regras que estão por trás dela. Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é exatamente sobre isso. Vamos desmistificar essa multa de uma vez por todas. Pensa comigo, já aconteceu de chegar uma multa com esse código 74630 e ficar aquela pulga atrás da orelha? O que ele significa na prática? Que excesso de velocidade foi esse? E talvez o mais importante, quais são as regras para essa fiscalização ser válida? É isso que a gente vai ver agora. Nosso roteiro de hoje é bem simples e direto. Primeiro, vamos entender que infração é essa. Depois, a gente vê a parte que dói, penalidade e pontos. Em seguida, vamos conhecer os tipos de radares, as regras da fiscalização e, para fechar, vamos comparar essa infração com as outras de velocidade. Ok, vamos começar do começo. É essencial a gente entender exatamente do que se trata essa violação. O código 746-30, ele define uma faixa bem específica de excesso de velocidade. Ele acontece quando um veículo está numa velocidade acima de 20% da máxima permitida, mas sem passar de 50%. Quer um exemplo? Numa via de 60 por hora, essa multa viria se o radar pegasse o carro entre 73 e 90 km por hora. E olha, essa regra não saiu do nada não. Ela tá lá, bem clara, no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente no artigo 218, inciso 2º. É a lei que manda, que estabelece essa classificação e tudo que vem com ela. Certo. Agora que a gente já sabe o que é a infração, vamos para a parte que, convenhamos, mais preocupa quem dirige. Quais são as consequências na prática? A primeira coisa a saber é a classificação dela, e não é pouca coisa. É uma infração de natureza grave. O que já significa de cara 5 pontos na carteira de habilitação. E, claro, a penalidade que todo mundo conhece, a multa em dinheiro. O valor é fixo para essa categoria. Então, para não deixar nenhuma dúvida, vamos resumir. Infração 746-30 é grave, o que te dá 5 pontos na CNH e uma multa. Mas olha só que detalhe importante. Ela não tem nenhuma medida administrativa, tipo remoção do veículo, e pode respirar aliviado porque também não é considerada crime de trânsito. Beleza, agora vamos para um lado mais técnico. Afinal, como é que essa velocidade é medida? A legislação prevê diferentes tipos de equipamentos para fazer esse trabalho. Basicamente, a gente pode resumir em 3 tipos de medidores que flagram essa infração: o controlador, o redutor e o portátil. Cada um deles tem uma função e um jeito de operar bem diferente. O controlador é aquele radar fixo, sabe? Aquele que a gente vê nos postes, nos pórticos. A função dele é fiscalizar a velocidade num ponto exato da via. E claro, a presença dele tem que ser avisada antes pela placa de velocidade, a R19. Já o redutor é o que a gente chama popularmente de lombada eletrônica. A característica principal dele, aquele display que mostra a velocidade do carro. A ideia aqui é forçar uma redução da velocidade em locais mais perigosos, tipo perto de uma escola, sabe? E por último, temos o medidor portátil. Esse é o famoso radar móvel, aquele que o agente de trânsito opera. Pode estar num tripé na beira da estrada ou até dentro da viatura. Geralmente ele é usado em vias com limite de 60 por hora ou mais. E é exatamente sobre esse medidor portátil que moram as regras mais importantes e também as que mais geram dúvidas. A fiscalização com ele não pode ser feita de qualquer jeito, não. Agora, preste muita atenção nisso aqui. Essa frase veio direto do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É a regra de ouro do radar portátil. A lei exige que a fiscalização seja ostensiva. O que isso quer dizer? Que ela tem que ser visível. Então, o ponto principal é esse. Para a multa ser válida, o agente tem que estar uniformizado e tanto ele quanto o radar precisam estar totalmente visíveis. Nada de se esconder atrás de árvore, de placa, de passarela. A fiscalização tem o objetivo de educar e prevenir. Não pode ser uma armadilha. Para a gente fechar nosso papo, vamos colocar essa infração 746-30 em perspectiva. Vamos comparar ela com as outras irmãs dela, as outras multas por excesso de velocidade. Essa tabela aqui deixa tudo cristalino. Pensa numa escada de gravidade. Passada a velocidade em até 20% é a infração 745-50, considerada média. A nossa de hoje, a 746-30, é o degrau do meio. Passou entre 20% e 50% do limite, a coisa fica grave. Agora, se a pessoa pisou fundo e passou de 50%,
Aí o tombo é grande. É a 747-10, gravíssima, e as consequências são bem piores, podendo até levar à suspensão da carteira. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? Saber que existem regras tão claras para fiscalização e que há níveis diferentes de gravidade, processo de velocidade, será que isso muda a forma como cada motorista vê a própria responsabilidade no trânsito e o papel da fiscalização? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.